Olá, amados, a paz seja convosco, boa noite, tudo bem, queridos? Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quero deixar aqui uma palavra de Deus para você nesta noite. Estamos já aqui às 11 horas e 44 minutos. Logo, logo nós iniciaremos um novo dia. E o Pai Celestial nos trouxe aqui para trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Amém? Nós precisamos ouvir a palavra do Senhor. Então, inicialmente, eu gostaria de fazer uma oração. Vamos orar nesse momento, pedir ao Senhor para que Ele nos instrua por toda a verdade, convidar o seu Santo e Doce Espírito. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, Pai, nós te damos honra, nós te damos glória, nós te damos louvor, Pai. Muito obrigado, Senhor, por nós estarmos aqui. Te glorificamos, te exaltamos, te bendizemos. Te agradecemos, Pai, pela Tua palavra. Obrigado pela pessoa maravilhosa do Senhor Jesus, que se deu a si mesmo por nós, para perdão dos nossos pecados, para cancelar os nossos pecados e nos conceder a vida eterna. Pai, abençoa cada um dos Teus filhos que ouvirá esta palavra e que todas as palavras, Pai, que venham sair dos meus lábios, sejam Tuas palavras, Pai. Que o Senhor venha com poder, com unção, com autoridade e que Tua palavra vá, Senhor, e produza o resultado para o qual ela é designada neste dia, Senhor. Abençoa os Teus filhos, vem com Teu Espírito Santo, toma o governo e direção. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Então, quero deixar aqui uma palavra de Deus para o seu coração. Estava aqui perguntando para o Senhor qual palavra traria para você nesta noite, né? E o Senhor falou ao meu coração, Efésios, capítulo 6. Se você tem uma Bíblia aí pertinho de você, pega a sua Bíblia. Se você não está próximo da sua Bíblia, vai lá correndo, vai lá no seu quarto, pega ela, para nós lermos juntos a palavra do Senhor. Amém, irmãos? E o que o Senhor falou no meu coração é que nós precisamos ouvir uma palavra sobre proteção, como nós devemos nos proteger nos dias maus, nos dias de dificuldade, nos dias onde temos ali batalhas, né, espirituais. O certo é que todos os dias nós vivemos, né, uma batalha espiritual, o inimigo desejando que nós caiamos, porém o Senhor, Ele é conosco, e quando nós estamos andando em obediência ao Senhor, buscando agradá-lo, obedecer, orando, lendo a sua palavra, se consagrando, então nós facilitamos, cooperando com o Espírito Santo, né? Então nós estamos cooperando grandemente com Deus, né? Deus não desampara os seus. Então que você tenha essa confiança no Senhor. Não que Deus nos salve, nos liberte, né? Nos alcance com a sua misericórdia através das nossas obras. Não é assim. Deus, Ele, pelo seu favor imerecido juntamente, né, para com os homens, melhor dizendo, Ele age em nosso favor. Mas Deus também nos chama para cooperar, né, junto com Ele, cooperar com o Espírito Santo. Então que hoje nós possamos ouvir a palavra do Senhor. Então encorajo você a ficar comigo, né, ficar conosco aqui até o final desta palavra, e eu creio que o Senhor, Ele vai falar abundantemente ao teu coração. A palavra que eu vou ler para você se encontra no livro de Efésios, no capítulo 6, eu vou ler a partir do verso 10 até o 18. Amém? É uma leitura um pouco mais extensa do que o normal, do que o comum, mas acompanha bem a leitura. Diz assim a palavra do Senhor: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo.
porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém, amados? Então, o apóstolo Paulo aqui, falando à igreja de Éfeso, a igreja que estava ali arregimentada, que estava ali se consolidando ou consolidada, o apóstolo Paulo estava dando ali orientações, o próprio Deus usando o apóstolo Paulo para orientar aquela igreja e nos orientar hoje como nós devemos nos proteger diante das adversidades, diante dos dias maus e diante dos ataques do diabo. Amados, a Bíblia nos fala que o diabo, ele vem senão para matar, roubar e destruir. E o Senhor Jesus, ele nos veio para nos dar vida e vida em abundância. O papel do adversário, se resume nesses três: matar, roubar e destruir. Ele quer fazer com que os homens percam a sua vida, a sua salvação. Ele quer destruir lares, destruir a vida de pessoas, e roubar, ali defraudar, aniquilar tudo que pertence à pessoa. Então, nós precisamos entender que há um inimigo, e esse inimigo ele luta constantemente, contra a nossa alma. E nós precisamos estar firmes com as ferramentas, com os equipamentos, com as armas da nossa milícia, que não é carnal, mas é poderosa em Deus. Nossa milícia, nossas armas são espirituais. E o Senhor nos dá, amados, esses instrumentos para podermos guerrear e vencer, estando assim no final desta batalha inabaláveis, firmes, e sem cair, mas de pé diante de Deus. Então hoje o Senhor nos convida a nós sermos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O interessante, amados, é que no versículo 11, a Bíblia nos fala o seguinte: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ou seja, o Senhor ele já nos faz um convite para nós nos revestirmos da armadura de Deus. Para quê? Para podermos ficarmos firmes, para podermos ficar firmes diante, contra, melhor dizendo, as ciladas do adversário. Então, o instrumento que o Senhor nos dá, através desta palavra que está em Efésios 6, é a armadura. Nós precisamos tomar a armadura. Amados, o dia mau, a palavra nos fala isso, Então, nós precisamos combater o bom combate e estarmos firmes com a armadura de Deus, porque essa armadura de Deus vai nos dar proteção certa. E a semelhança de um soldado, que toma o seu equipamento de proteção para poder batalhar, para poder guerrear, assim também é um cristão. Nós nos revestimos da armadura do Senhor e com esta armadura nós teremos a proteção de Deus. E então mais adiante o apóstolo Paulo nos diz que a nossa luta não é contra a carne e nem o sangue. Ou seja, a nossa luta ela não é contra seres humanos. A nossa luta não é contra pessoas, e sim
contra principados, contra potestades, contra os dominadores deste século, contra as hortes espirituais da maldade, dominadores deste mundo tenebroso, ou seja, nas regiões celestiais. É uma batalha, né, que é travada não a nível humano. Nossa luta não é contra as pessoas, mas sim contra essas forças do mal. E aqui o Senhor nos fala claramente, né, dessa estratificação aqui, né, desta classes aqui de demônios, né, dessas hostes espirituais da maldade, desses demônios que agem. Então, a nossa luta, em resumo, é contra o mal. Muitas vezes, durante a provação, durante as tentações, durante o dia, nós não atentamos para isso. Nós ali nos concentramos na situação, no problema, e acabamos esquecendo de que essa luta que está sendo travada contra a nossa vida não é uma luta aqui no plano humano, né? Mas sim contra essas forças espirituais do mal. E para isso nós precisamos orar, né? E tomar essa armadura de Deus, este equipamento que o Senhor nos deu. Amém, queridos? Então, vamos tomar essa armadura e a partir de agora a gente vai ver aqui os itens que compõem essa armadura, essa proteção que o Senhor nos deu. Tá bom, queridos? A paz do Senhor, Pastor Rodrigo Barbosa, Deus abençoe ricamente, Shalom. Deus abençoe em nome de Jesus. Então, meus queridos, o que nós precisamos fazer, né? Tomar toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Ou seja, nesse dia mau, vai acontecer o dia mau, e nós precisamos tomar toda a armadura de Deus. Para quê? Para podermos resistir, né, ao dia mau e vencer tudo e permanecer ali inabalável. São nesses dias maus, amados, que muitas pessoas elas caem ali, né, em tentação, caem em laços e acabam muitas vezes se desviando da presença do Senhor. E nós não podemos sermos negligentes quanto a isso. Nós precisamos estar em sobriedade, nós precisamos ser sóbrios, vigilantes. Jesus, o Senhor nos falou, né, para nós orarmos e vigiarmos, porque ninguém sabe o dia e a hora que o Filho do Homem voltará. Então nós precisamos estar preparados, não só para nós vencermos ao dia mau, mas também precisamos vigiar para estarmos preparados para ter um encontro com o Senhor Jesus. E hoje quero também abrir um parênteses para você. Estava até conversando com minha esposa hoje à noite e falando, né, da volta iminente do Senhor Jesus. Uma volta que está aí muito próxima, está às portas, e nós precisamos estar aí preparados, vigilantes, guardando-nos, né, no amor de Deus, protegendo-nos com a armadura de Deus e estar com as nossas lamparinas acesas, aguardando esse glorioso e grandioso dia, o dia da volta de Jesus Cristo. E então, o apóstolo Paulo nos fala para nós estarmos cingidos com a verdade, né? Precisamos estar cingidos com a verdade, ou seja, nós precisamos estar cingidos com a palavra de Deus. A palavra de Deus vai nos dar fortalecimento, vai nos dar força, vai nos manter de pé. A palavra, a Escritura Sagrada vai nos fortalecer sobremodo. Então, precisamos estar cingidos com a verdade. Mais adiante, o apóstolo Paulo diz, né, vestindo-nos da couraça da justiça. Durante o nosso dia, durante a nossa caminhada com Cristo, nós precisamos estar ali, né, vestidos com a couraça da justiça. Temos que praticar também atos de justiça. Nós temos que viver a vida, né, de Jesus Cristo, não viver por apenas de boca, né, dizendo que você é um cristão, que faz isso, que faz aquilo, mas verdadeiramente nós precisamos praticar a justiça. O Senhor Jesus nos falou, né,
buscai o reino de Deus, primeiramente buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Ou seja, nós precisamos buscar também a justiça. E o apóstolo Paulo aqui nos fala que nós precisamos estar cingidos com a verdade e vestidos com a couraça da justiça. Também calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Nós precisamos estar ali calçados, né, com as sandálias do evangelho. Nós precisamos estar ali, né, com os nossos pés firmados na palavra do Senhor. Nós precisamos estar ali baseados, fundamentados, né, calçados com os calçados, né, da preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ou seja, e agora o apóstolo Paulo fala de um escudo que nós precisamos ter, que é o escudo da fé, né? Tomai, em algumas versões, né, diz assim, tomai sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ou seja, nós, né, ali embraçando sobretudo o escudo da fé, esse escudo da fé vai apagar todos os dardos inflamados do maligno. Durante o nosso dia, amados, o inimigo ele lança, né, ou tenta lançar muitos dardos inflamados. Por exemplo, ele lança um dardo ali para causar uma contenda, né? E tenta inflamar, por exemplo, o ânimo de uma pessoa. Às vezes a pessoa fala algo ali para outra, mas libera ali palavras que não são de edificação. Ali o inimigo às vezes lança um dardo inflamado na outra pessoa e ali começa uma contenda. Ele vai inflamando, né? Verdadeiramente aqueles ânimos, né? aquelas atitudes, e de modo que as pessoas cada vez mais vão se desentendendo e podendo causar um grande conflito. Então nós precisamos estar embraçando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos, a Bíblia nos fala que todos os dardos inflamados do maligno. Amém? Amém? Então, a partir deste escudo, nós poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, tenha certeza disso, que você fazendo uso do escudo da fé, Deus vai, né, apagar todos esses dardos. E a fé, ela vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos estar edificados na palavra do Senhor. Nós precisamos estar ali alicerçados na palavra do Senhor, ouvindo, né, a palavra de Deus habitando em nós. E então a nossa fé, ela vai estar ali, né, muito forte, muito fortalecida dentro do nosso coração. Então você precisa tomar, sobretudo, o escudo da fé. No versículo 17 diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tomai também o capacete da salvação. Nós também precisamos proteger a nossa mente, né? A nossa mente precisa estar protegida dessas armas malignas, dessas investidas malignas, porque a partir da nossa mente, né, ali saem os pensamentos, sejam eles bons ou ruins, e os pensamentos ali, se nós não vigiarmos, esses pensamentos vão entristecer, vão deixar a pessoa agressiva, esses pensamentos vão deixar a pessoa desanimada, vão deixar triste. Então, nós precisamos estar com a nossa mente, a nossa cabeça também protegida, da mesma maneira que um soldado, né, que um guerreiro precisa proteger a sua cabeça, né, de ataques do inimigo, de ataques do seu opositor. Assim também o cristão precisa proteger a sua mente, né? Nós precisamos pensar naquilo que é edificante, naquilo que é puro, naquilo que nos traz consolação, naquilo que nos traz vida, naquilo que nos traz a paz, e não pensar em coisas que de alguma forma tragam desânimo, né? Tragam frustrações para a vida, né? Para a nossa vida. Então nós precisamos pensar nas coisas que são do alto, não nas coisas que são aqui da terra. Os nossos pensamentos precisam estar, né, firmados nas coisas do alto. Amém, amados? Então, eu quero ler para você o que está
escrito em Filipenses, no capítulo 4. Vou ler para você o versículo 4, diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então, a palavra do Senhor nos mostra aqui que nós precisamos, nos alegrar sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Precisamos nos alegrar em Deus, amados. Não ser um cristão ali cabisbaixo. Certo que nós temos as nossas lutas e dificuldades, mas isso não nos habilita a nós ficarmos ali o tempo todo entristecidos. Você tem que orar. Se você está se sentindo aflito, você precisa orar, entendeu? Apresentar-se ali diante do Senhor. E o Senhor ele vai te dar a força necessária. Ele vai te dar o fortalecimento, porque o Senhor não nos deu um espírito de covardia, não nos deu um espírito de medo, mas nos deu um espírito de poder, de amor, de moderação. Então, busque a presença do Senhor e se proteja a sua mente. Encha a sua mente da palavra de Deus. Encha a sua mente com aquilo que traz a memória, a esperança, a alegria. E qual é a maior esperança nossa como cristãos, senão a volta de Jesus Cristo? E o apóstolo Paulo aqui aos Filipenses também fala disso, E para nós nos alegrarmos, E também para nós não andarmos ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Ou seja, nós não podemos também andar ansiosos, porque a ansiedade, ela vai ali atrapalhar o teu equipamento de proteção, que é o capacete da salvação que Deus te dá. Então, se a tua mente está muito atribulada, se sua mente está muito, aflita, ansiosa, isso vai atrapalhar na sua fé. Isso vai atrapalhar em toda a estrutura de defesa que Deus te dá pela armadura dele, pela armadura de Deus. Então, que o seu pensar seja aquilo que traz edificação, aquilo que traz paz, aquilo que traz alegria, sabendo que aquilo que te falta, aquilo que você tem pedido para Deus, as tuas orações estão sendo ouvidas diante do Pai. As tuas orações não são desconhecidas, mas são conhecidas diante de Deus. E pela oração e pela súplica, com ações de graças, continue agradecendo a Deus, continue suplicando, continue pedindo, porque está chegando diante do Senhor as suas orações. Então, a ansiedade ela pode ali atrapalhar o seu dia, pode atrapalhar a sua fé, o seu pensar, o seu agir, a sua mente, trazendo ali, de alguma forma, algum prejuízo. Então, nós precisamos nos fortalecer no poder do Senhor, nós precisamos nos alegrar sempre no Senhor, porque a alegria que você passa, verdadeiramente, é uma alegria que flui do seu coração, ali alegra muito a Deus, mesmo se você estiver passando por um momento de dificuldade. Amém, queridos? Então, e no final, no versículo 7 ainda de Filipenses 4, diz o seguinte: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ou seja, a paz do Senhor, a paz de Deus, vai guardar a nossa mente e o nosso coração. Então, você vai estar bem protegido ali com a armadura de Deus, com o capacete da salvação, e o Senhor vai te dar a paz que excede todo entendimento. Amém, queridos? Vamos continuar aqui no que concerne a armadura de Deus. Após isso, após o versículo 17, o apóstolo Paulo ali lendo, pregando, falando aos filipenses, ele diz no versículo 18, um detalhe, ele fala também da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ou seja, nós precisamos sempre estar com a palavra de Deus ali, manejando a palavra de Deus. Ele fala aqui que nós precisamos estar com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Porque é através da palavra do Senhor
que nós vamos vencer as artimanhas do adversário, nós vamos vencer as resistências do inimigo. Amém, queridos? A Bíblia nos fala: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ou seja, a partir do momento que a gente se sujeita a Deus, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos obedecendo a palavra, nós estamos cumprindo a palavra. Então, o diabo, ele vai fugir de você, ele vai fugir de nós, quando nós nos sujeitamos a Deus. E nós resistimos a ele, né? Resistimos ao diabo, ele fugirá de nós. Então, mais na frente, no versículo 18, fala assim: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Irmãos, aqui, esse versículo 18 é uma chave poderosa, algo que Deus nos revela aqui na palavra, que vai nos ajudar a nós estarmos firmes e inabaláveis diante das adversidades, diante das resistências do adversário, diante ali do dia mau. Porque esse dia mau chega, amados. Esse dia mau, ele sempre aparece. E o Senhor nos dá aqui, através da sua palavra, todo o manual de defesa, o Senhor nos dá todo o equipamento de defesa para que a gente possa vencer e terminar todas essas tentações e estarmos ali inabaláveis. Mas antes de nós entrarmos aqui nessa chave que está no versículo 18, lembrando que Jesus venceu, né, o diabo ali no deserto, conforme está escrito em Lucas 4, e Jesus venceu com a palavra, né? O diabo ele tentava usar a mesma palavra de Deus, mas de forma distorcida, e Jesus sempre prontamente respondia ali com a palavra e vencendo o adversário com a palavra de Deus, né? O adversário falou e disse para Jesus: se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. E então Jesus responde: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, Jesus respondia com a palavra e venceu com a palavra. E assim também cada um de nós precisa nos defender e precisa vencer o diabo com a palavra. Por isso que é necessário e indispensável que a gente cresça no conhecimento do Senhor, no conhecimento da palavra de Deus. Amém, queridos? Então, aqui no versículo 18 de Efésios 6, mais uma vez eu leio e diz o seguinte: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Então, nós precisamos tomar toda essa armadura como? Né? Com toda oração e súplica. Nós precisamos orar, amados, com toda oração e súplica, e assim nós tomaremos, né? Nós teremos essa armadura do Senhor, orando em todo tempo no Espírito. Orando em todo tempo no Espírito. Ou seja, o apóstolo Paulo nos diz para nós orarmos o tempo todo. Nesse dia mau, né? Independente se é dia mau ou não, lá a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses diz que nós temos que orar sem cessar. Orarmos sem cessar. E aqui o apóstolo Paulo diz que nós tomamos essa armadura, né? Orando e suplicando, orando em todo o tempo no Espírito. Esse Espírito aqui é com um Espírito com letra maiúscula, que quer dizer o Espírito de Deus, o Espírito Santo. E para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ou seja, nós precisamos orar, né, constantemente nesse dia mau, constantemente, e não só isso, mas orando no Espírito, né? Se você já é batizado com o Espírito Santo e com fogo, né? Você começa ali a orar, pede para o Senhor: Senhor, me enche da tua oração no Espírito, começa a me encher das línguas, começa a me encher do idioma do céu, começa a me encher das línguas estranhas, e você começa ali a orar no Espírito, começa a orar no Espírito de Deus, e Deus ele vai te encher, ele vai te revestir cada vez mais, você vai sentir o revestimento de poder sobre a sua vida. Se você estiver fazendo alguma coisa na rua, né, ora ali no Espírito, né, bem baixinho ali, e Deus vai te revestindo cada vez mais de poder, e essa armadura espiritual ela vai se tornar cada vez mais palpável ali na sua vida. E não só isso, mas também nós precisamos vigiar com toda
perseverança. Nós precisamos estar bastante vigilantes, amados, muito vigilantes mesmo. Cuidado com o que vai falar, pensar muito bem antes de se pronunciar, atentar para o que você está assistindo, para aquilo que você está vendo no seu celular, mensagens que você sabe, que às vezes tem uma pessoa que muitas vezes não está vigiando, e o inimigo muitas vezes usa aquela pessoa, aquele irmão ali para entristecer o seu coração, né? Então, ficar muito vigilante para essas armadilhas durante o seu dia, entendeu? Situações com pessoas próximas de você que têm entristecido o teu coração. Fuja da aparência do mal, também vai te ajudar muito, né? E esteja em oração, ame todas as pessoas, tá bom? Peça sempre muito discernimento espiritual ao Senhor. Às vezes, amados, Deus colocou no meu coração, né? E quase todos os dias eu faço essa oração. Eu peço ao Senhor, Senhor, me dá um profundo discernimento espiritual para eu entender, compreender o que está acontecendo ao meu redor. E é incrível, irmãos, é extraordinário. Glórias a Deus. Deus mostra, assim, coisas extraordinárias, entendeu? Mostra coisas que vão acontecer, assim... E vou dar um exemplo para vocês de algo que aconteceu comigo, até um testemunho. Hoje, né, eu saí de carro durante o dia e eu estava ali em espírito, né, orando, dirigindo e ali em espírito, né, todo o tempo orando no Espírito Santo. E teve um dado momento, né, que o Senhor, ele falou comigo, né, vigilância, né, vigilância. E eu estava dirigindo e eu pensei, o que é que seria, né, em que ponto o Senhor queria que eu vigiasse, né? O que é que iria acontecer, né? Porque Deus já sabe todas as coisas que vão acontecer, amados. Ele sabe o que vai acontecer amanhã na vida da gente, Ele sabe aquilo que vai acontecer daqui a um mês, daqui a um ano. Então, Deus sabe de todas as coisas, Deus é onisciente. E então o Senhor falou, né, vigie. E hoje eu tive assim a curiosidade de perguntar para o Senhor. Eu perguntei para ele, Senhor, o que vai acontecer? O que pode acontecer, né? Se eu não vigiar. E então o Senhor me mostrou, amados, um acidente, né? O carro que eu estava dirigindo, né? Eu tive uma visão assim muito rápida, o Espírito Santo me mostrou o carro tendo ali um dano, né? E ele sendo deslocado ali, né? Meio que arremessado e causando prejuízo, grande prejuízo às nossas vidas, né? Então, quando eu tive aquela visão, né, eu já sabia que poderia acontecer isso se eu não vigiasse. Às vezes você fica assim até temeroso, né, mas pede sabedoria ao Senhor, fortalecimento, e você fica orando, porque a qualquer momento Deus está ali colocando a mão, né, e livrando a gente, colocando a mão ali e tirando a gente daquela situação. E o que aconteceu foi exatamente isso, irmãos. Aí ali um pouquinho depois que eu fiquei orando, orei assim, até no pensamento também, pedindo ao Senhor, Senhor, me livra de todo mal, livra a gente de acidentes, né? E quando eu estava concluindo o finalzinho daquela oração na minha mente aqui, pedindo para Ele, e então veio um motociclista, né? Ele vinha em alta velocidade, ele vinha numa rua, né? Coletora, numa rua lateral assim, e eu estava na avenida principal, e ele veio assim com muita velocidade e entrou de uma vez assim na via, né, onde eu estava transitando. E eu vi ali um livramento muito grande de Deus, porque aquele homem, ele ia verdadeiramente se chocar, né? Ali no carro, eu estava com mais pessoas no carro e poderia ter acontecido uma coisa muito grave, né? Então, hoje, né, nesta oração, no Espírito, nessa vigilância que o Senhor nos direciona aqui em Efésios 6, né? Eu vi assim na prática isso acontecendo na minha vida hoje, né? Na prática mesmo, eu vi a mão do Senhor livrando, né? Tanto livrando a gente como aquele rapaz que certamente pela violência que seria o impacto, né? Pela velocidade que ele vinha, ia causar grande dano à saúde dele. Ou até mesmo, né, acontecer coisa pior. Então nós precisamos fazer isso, né? Vigiando com toda perseverança e súplica, né? E ele fala aqui, né? Perseverança e súplica por todos os santos. E nesse dia mal, irmãos, você tem que orar por todos os santos. O que é isso, né? Você vai orar, irmãos, por todos os irmãos em Cristo do mundo, que são os santos.
Você não vai orar para aquele santo, né, de madeira que está lá na parede. Não, aquilo ali ali não agrada o Senhor. E aquilo é idolatria. Então o Senhor nos manda a orar por todos os santos, né? Com toda a perseverança e súplica. Porque quando você está ali orando por todos os irmãos, né? Poucas pessoas às vezes passam por esse texto, né? E não reparam. Eu já tinha lido várias vezes e não tinha assim reparado com detalhes a essa direção que o Espírito Santo nos dá, né? Orando no Espírito o tempo todo e vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E você começa a orar por todos os irmãos que há na face da terra, né? E a nossa família é muito grande, irmãos. A nossa família em Cristo é muito grande. Esses dias eu estava conversando com minha esposa e dizendo para ela, né? Dizendo, olha, a nossa família é grande, viu? Porque eu tinha passado de carro, assim, na ocasião, e tinha visto, assim, um irmão, né? Indo com seu filho ali com a Bíblia, indo para a igreja, certamente, no horário ali, que é um horário comumente que se realizam os cultos. E então eu vi aquele rapaz ali e veio no meu coração, olha como a nossa família é grande. Lá vai um irmão meu ali, um irmão nosso ali para a igreja. Então, amados, nós precisamos nesse dia mau orar por todos os santos, mas não é uma oração qualquer, né? É uma súplica, né? É uma súplica com perseverança. E como é que você vai orar? Senhor, eu te suplico nesse momento, Senhor, né? Se você está orando no Espírito, orando aqui em línguas, orando aqui, mas a tua mente não vai ficar improdutiva, você vai ficar ali orando pelos seus irmãos. Ou se está orando aqui de modo em português, né, de forma, através do teu entendimento, você vai pedir para Deus, Deus, livra todos os meus irmãos da tentação, porque esse dia mal não é só para mim, eles também estão sentindo essa dificuldade, eles estão sentindo a resistência, né, a dificuldade para orar, eles estão sentindo, Senhor, a dificuldade para jejuar, estão sendo tentados, Senhor, nesse momento. Pai, livra todos os meus irmãos, Pai, os teus santos, os teus filhos, da tentação, Pai. E você vai perceber, irmão, que vai descer uma unção tão especial sobre a sua vida. Você vai sentir a presença de Deus, porque isso agrada demais ao Senhor, nós orarmos pelos nossos irmãos, né? Aquele que dá, recebe, né? Você está orando pela proteção dos irmãos e você vai receber também a proteção do Senhor, né? Jesus falou, é melhor dar do que você receber. Ali você está dando oração, né? Para os seus irmãos ali, você está orando, melhor, está dando oração para os seus irmãos, não, está orando em favor deles, né? Orando ao Pai em favor dos seus irmãos. Então, ali, né, Deus também vai levantar pessoas para orarem por você, Deus vai te proteger cada vez mais e você vai sentir, né, uma graça especial quando nós oramos por todos os santos nesse dia mau. E você vai ver o agir de Deus na sua vida. E quando terminar o dia, amados, vocês vão perceber, vocês vão estar firmes, né, inabaláveis, e vocês vão glorificar o nome do Senhor. Vocês vão ver livramentos, vocês vão ver a mão de Deus tirando você do perigo, te fortalecendo, te fazendo crescer no entendimento, na graça dele. E não existe nada melhor, né? Não é verdade, irmãos? Então faça isso, tá bom? Fique vigilante, não entre em contenda, dificuldades, né? Em tumultos, fuja da aparência do mal, sirva o Senhor de todo o seu coração, tá bom? Faça conhecer o mistério do Evangelho, tá bom? As pessoas precisam ouvir, pregue, aproveite para pregar também no dia mau, porque o Senhor é conosco, irmãos. Nós precisamos falar do amor de Jesus Cristo. E eu vou acabar essa transmissão, né, com essa palavra que está aqui ainda em Efésios capítulo 6, versículo 19, diz assim, e também por mim, né, o apóstolo Paulo pedindo para que orasse por ele, não só pelos santos, mas também por ele, né, para que seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Ou seja, então nós precisamos também pedir para que o Senhor ele nos enche da sua palavra, que ao nosso abrir da nossa boca saia a palavra ali com ousadia, com intrepidez, e o Senhor ele vai abençoar grandemente a sua vida, tá bom? Então que sua oração também seja essa, né? Senhor, você vai orar, Senhor, que me seja dada no abrir da minha boca a tua palavra para
com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual, Senhor, eu sou um embaixador, em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar, como me cumpre fazê-lo. Então, além de você receber a proteção do Senhor, além de você receber o revestimento do Senhor, o livramento, o fortalecimento para você estar ali firme no final do seu dia, e ainda durante esse dia você vai pregar o Evangelho, vai ali falar das boas novas, e muitas pessoas, irmãos, muitas pessoas serão alcançadas pela sua vida, tá bom? Através do seu testemunho, através da forma como o Senhor vai te conceder graça e você vai ser usado por Ele. Amém? Então essa é a palavra que eu quero deixar para vocês hoje, tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês que estão aqui. Meu irmão Júnior, glória a Deus. Só um instante, amados, errei aqui. Amém, queridos? Deixa eu só fazer aqui um retorno aqui, pronto. Então, Deus abençoe a cada um de vocês, o irmão Ivanieri, olha o irmão Jordão aqui, a paz do Senhor, meu irmão. O irmão Júnior, lá de Timon, Deus te abençoe, profeta, a paz do Senhor. Deixa eu ver aqui, estou apanhando aqui para baixar. A Leudiane, Viana, Deus te abençoe, querida, a paz do Senhor. A minha prima, a Andréa, Deus te abençoe, amada. Deus abençoe a todos vocês, no nome de Jesus. O Davi Monteiro, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Então, amados, essa palavra que eu quero deixar para vocês hoje, tá bom? E antes de nós finalizarmos, vou fazer aqui uma oração, tá bom? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nesse instante, Senhor, eu te peço, vem com tua graça, com tua glória, Senhor, sobre a vida dos teus filhos, que o Senhor derrame abundante graça, Pai, que os teus filhos coloquem em prática, Senhor, esta palavra, que eles possam vigiar, ser sóbrios, Senhor, ali orando sem cessar, suplicando, perseverando, vigiando com toda perseverança, orando pelos santos, Pai. Senhor, também te peço que eles tomem toda a tua armadura, Pai, durante esse dia mau, e que sejam fortalecidos na força do teu poder, e que possam, Pai, após o final desse dia, Pai, depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis, Senhor. E que eles, Pai, ao abrir das suas bocas, Pai, o Senhor os conceda a palavra para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, Pai, para o qual o Senhor chamou cada um, Pai, para fazer o ID, e que cada um, Pai, manifeste Cristo e que seja ousado ao falar, Pai, como se cumpre fazer, Pai. Assim te peço no nome de Jesus e derrama, Pai, a tua graça, a tua glória, o teu poder e a tua unção sobre cada um dos teus filhos, Pai. Assim te peço no nome de Jesus. Recebe aí, irmãos, recebam, por favor, aí, onde você está, se recebe um revestimento de poder para a sua vida. É o que Deus está colocando aqui no meu coração e para liberar unção sobre a sua vida. Que o Senhor te encha de mais unção, de revestimento de poder. Olha aí o Senhor colocando sobre ti mais poder, revestimento de poder. Glória a Deus. Em nome de Jesus, Pai, derrama mais do teu revestimento de poder sobre cada um dos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, fortalece-os com o teu poder, Pai, com a tua virtude. Concede-lhes a armadura, Pai, de Deus, para poderem resistir ao dia mau, Pai. No nome de Jesus, Pai. Guarda-os das ciladas do adversário. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe a vocês. No nome de Jesus, receba aí o revestimento de poder do Senhor na sua vida. Tá bom, queridos? Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. E, se Deus quiser, até a próxima live. Deus abençoe a cada um no nome de Jesus.